Muito bem. Isso aqui é uma pequena live, uma pequena aula a respeito de fisionomia, né? Mianxian. O que acontece? Uma pequena introdução a respeito de fisionomia. Tá? Até não tanto tempo atrás, nas nossas produções culturais no Ocidente, a fisionomia era muito levada em consideração. Era muito levada em conta na construção de personagens. Nisso, dá para dizer assim que, parcialmente, né, nós, aqui no Ocidente, perdemos um pouco a noção de traços de fisionomia. Mencian significa literalmente leitura facial. E quem for aprender fisionomia mais para frente vai se dar conta que os traços apontados, eles parecem realmente apontar para o que eles estão significando. Hoje em dia se diz muito a respeito de não julgar o livro pela capa, de não julgar as pessoas pela aparência. Bom, é claro que existe aquele ditado de que as aparências podem enganar. Mas a aparência diz alguma coisa a respeito daquilo que está sendo significado pela aparência. Afinal de contas, a aparência é o nosso cartão de visitas. A aparência é a maneira como nós vamos nos apresentar para o mundo. Essa questão de que as aparências podem enganar é muito válido para questões espirituais. É muito válido para as questões mais elevadas. No entanto, é bastante óbvio e patente que nem tudo, a maior parte das coisas com as quais nós vamos nos deparar no mundo, não são tão elevadas assim. Então, julgar pela aparência, muitas vezes, pode ser a diferença entre você cometer um erro e você conseguir se precaver de um erro. Certo? É claro, atualmente, dá para confiar muito pouco nesse senso de julgamento pelas aparências, porque o nosso senso ficou estragado. O nosso senso cultural ficou totalmente estragado pela maneira como determinados traços determinados traços faciais, determinados traços de comportamento têm sido retratados em produções culturais. Então são enfatizados aspectos deploráveis em certos personagens, em certas histórias. E são depreciados outros aspectos que são benéficos ou que são bastante desejáveis, né, de uma pessoa ter. Então, assim, o Mianxian, a fisionomia tradicional chinesa, é a arte de conseguir enxergar relações entre um traço e outro, né, entre vários traços faciais, uns com os outros, uma espécie de constelação facial. Então, assim, eu estou fazendo essa nota aqui só para vocês entenderem por que eu não vou ficar dizendo assim, olha ali, ó, ele tem a orelha assim, todo mundo que tem orelha assim é desse jeito. Não, porque ele vai ter outros traços. O personagem que eu vou analisar aqui, ele tem um conjunto de traços que vai apontar uma certa personalidade, um certo comportamento, certas disposições mais ou menos automáticas nele, certo? Então, vamos lá, né? Já enrolei bastante aqui. Vamos dar uma olhadinha no personagem que nós vamos analisar. Ninguém mais, ninguém menos que Ebenezer Scrooge. Aqui o Christmas Carol do Charles Dickens. Notem que esta capa aqui nos retrata o Ebenezer Scrooge de perfil. E quando a gente faz uma análise de fisionomia, que não é ao vivo, que é por foto, a gente precisa de vários tipos de ângulos, né? E o perfil é um desses ângulos necessários. E é bem interessante que o livro dá uma descrição bem detalhada de como é o rosto do Scrooge. E as capas, assim como a produção Christmas Carol ou Fantasmas de Scrooge,
retrata muito bem essa descrição. Olha só, quando a gente vê um rosto como este nos dias de hoje, dificilmente uma pessoa vai imediatamente apontar para alguém mesquinho, para alguém retraído, para alguém arrogante, como o Scrooge é na história. Mas este é um rosto que, no conjunto, diz exatamente isso. Tá? Professor, mas isso aí é fazer um juízo precipitado a respeito de uma pessoa. Olha só. Uma pessoa fazer um juízo precipitado significa que ela não sabe fazer uma leitura facial. Significa que ela não sabe ver num rosto os traços de personalidade de uma pessoa. Se alguém conhece aspectos de fisionomia, essa pessoa não está fazendo um juízo precipitado. Está fazendo um juízo baseado numa arte que remonta a um tempo antes da escrita na China. E que foi usado até pelo próprio Império do Japão para escolher os pilotos de caça da primeira geração da Segunda Guerra Mundial, com pelo menos mais de 80% de acerto a respeito de talento, a respeito de habilidades natas dos candidatos a piloto de caça. Dentre outros usos da fisionomia tradicional oriental, que foram largamente utilizados no recrutamento do Império Japonês. Então, assim, tem uma eficácia mais do que comprovada, a fisionomia chinesa. E aqui, então, a gente vai começar a fazer esta análise. Deem uma olhada nesta diferença que existe entre o início do olho dele e o início do nariz dele. Olha que interessante isso. As pessoas geralmente não costumam atentar para essas coisas. Mas esta diferença entre o início do nariz e o início do olho é muito significativa. Tá? Dentre muitas coisas aqui no próprio conjunto do rosto dele, significa uma disposição natural, uma disposição mais automática, vamos dizer assim, uma disposição mais pronta em fazer juízos a respeito das pessoas antes de conhecê-las. Então aqui a gente tem uma pessoa que ergue uma barreira entre ele e o outro. Alguém que mantém uma distância emocional das outras pessoas. Certo? Eu não vou dar os detalhes aqui, porque senão essa aula duraria uma eternidade. Mas este traço especificamente aponta esse distanciamento. Aponta para um distanciamento muito grande com relação aos outros, ao mesmo tempo que existe uma proximidade muito grande com relação a si mesmo. Tá? Isso aqui poderia denotar egoísmo? Bom, se nós tivermos outros traços que reforcem isto, sim. Existem traços relacionados a aspectos morais da personalidade do sujeito? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. A gente pode julgar o caráter de uma pessoa pela aparência do rosto dela? Bom, o uso mais óbvio da fisionomia chinesa é esse. Você conseguir discernir o estado atual do caráter de uma pessoa através da fisionomia. É uma coisa muito importante lembrar que fisionomia é uma coisa mutável. Em boa parte, a fisionomia pode ser mudada. As pessoas mudam de rosto. As pessoas mudam de fisionomia. As pessoas podem mudar a aparência delas. No próprio grupo do CLS, fizeram uma linha do tempo de fotos do Ayatollah Khomeini, desde a juventude dele até depois ele tomar o poder. A mudança é brutal. A mudança é tremenda. Muito grande. E a mudança toda aponta a trajetória de vida do Khomeini. Mesma coisa o Ebenezer Scrooge. Ele não foi sempre o Scrooge, da maneira como ele aparece na história. Mas ele foi se tornando o Scrooge. Olha só que coisa interessante. Nós temos alguns traços bem interessantes quando a gente olha o rosto de frente. Eu recomendo muito esta versão aqui do Christmas Carol, né, do Fantasma do Scrooge,
Eu adoro o Natal dos Muppets, tá? Mas o ator que faz o Scrooge, ele não, evidentemente, ele não tem os traços do Scrooge. Ele faz o papel, sim, muito bem, muito bem. Tem um comportamento, assim, ó, super fiel. Mas ele não tem os traços do Scrooge. Aqui a gente vai ter algumas coisas bastante curiosas e que dificilmente a gente vê esse conjunto aqui no rosto de uma pessoa, porque isso aqui é muito... Isso aqui chega a ser caricato. Isso chega a ser caricato. O rosto do Scrooge é a imagem, assim, escarrada da avareza. É a imagem da avareza. E isso aqui, todo o conjunto do rosto dele é o conjunto de alguém avarento. Avarento, muito disposto a tirar e nada disposto a dar. Alguém que pensa antes o mal do que o bom, né? Alguém que pensa antes os atos ruins que as pessoas fazem e dificilmente pensa os atos bons que as pessoas fazem. De onde é que o senhor está tirando isso, professor? Isso aí é uma inferência arbitrária que o senhor faz? Não. Olha que coisa interessante. A gente vai ver neste personagem, aqui uma coisa bem interessante, até o Jim Carrey aqui está tentando emular a aparência dele. A gente vai ver um conjunto bem interessante aqui no rosto do Scrooge, que é o seguinte: nós temos este nariz alongado, nós temos um queixo bastante pronunciado e alongado. Este conjunto de nariz alongado, apontando para baixo, e um queixo grande, pronunciado, é um conjunto bastante interessante, porque aponta para uma pessoa que dá um valor muito grande para os bens materiais. Muito grande mesmo. Tá? Não apenas dá um grande valor para os bens materiais, como também tem um tremendo talento em consegui-los. Né? Bens materiais, o senhor diria riqueza. Não necessariamente riqueza. Tá? Em tempos como os nossos, por exemplo, em que as pessoas conseguem ganhar dinheiro em meios digitais, por exemplo, elas não necessariamente vão ter o rosto assim. Porque nós estamos falando de riqueza que não é material. O dinheiro hoje não é material. O dinheiro hoje são números numa tela. Não são terrenos, não são bens imóveis, principalmente. Né? É muito interessante que todo esse conjunto do rosto do Scrooge é o conjunto do rosto de um landowner, né? De um dono de terras, de um senhor de muitas terras, de muitas propriedades. O rosto dele aponta para um senhor de propriedades. Então, até a história aponta isso, que a grande riqueza do Scrooge, ela se baseia em ter casas para alugar. Né? Ele empresta dinheiro a grandes juros e ele também aluga casas em péssimo estado a preços bastante altos. Né? É bastante interessante isso. Até outra coisa que é bastante interessante é que quando ele aparece mais generoso, o próprio rosto dele se torna um pouco diferente. É possível que as pessoas tenham mudanças radicais de fisionomia em pouco tempo? É possível, sim. Existem pessoas que vocês vão conhecer ao longo da vida de vocês e que vão ter mudanças muito grandes de fisionomia num espaço muito curto de tempo. Às vezes isso acontece. Quando isso acontece, a pessoa passa por algum tipo de transformação muito profunda na alma dela. E as transformações que ocorrem na alma de uma pessoa, elas se imprimem no rosto delas. Assim como eu adverti nos stories, modificações que nós fazemos exteriormente no rosto afetam de forma sutil e gradual a nossa própria vida. Podem afetar os nossos relacionamentos, a nossa saúde, a nossa relação com bens materiais, a nossa própria longevidade pode ser afetada por isso. Isso acontece. A maneira através da qual nós somos percebidos pelas outras pessoas, tudo isso pode ser afetado por modificações que nós fazemos no rosto. Já adianto que a maior parte
dos procedimentos estéticos que nós temos hoje em dia, que chamam de harmonização facial, né? Procedimentos em sobrancelhas, aquelas aplicações que fazem na boca, né? Deixam a boca assim, o assado, com frequência afetam a fisionomia das pessoas para muito pior. Para muito pior. Vocês, jovens homens que gostam de fazer risquinho na sobrancelha, não façam isso. Tá? Pequenas dicas. Olha só que coisa interessante aqui. Ó. Essa é uma imagem bem legal para a gente ver determinados traços de expressão que nós temos no rosto do Scrooge. Olha só esta boca em trapézio. Olha que interessante isso aqui. Quando nós temos uma boca tão marcada em trapézio, né, a boca dele aponta para baixo de uma forma muito pronta. Mesmo quando ele está com a boca fechada, ele tem linhas de expressão que descem a boca. É diferente do que chamam de bigode chinês. O bigode chinês é uma linha que sai do nariz. As linhas da boca são linhas que saem da boca e vão para baixo. Tem muita gente que diz, eu já ouvi de muita gente isso aqui. Ah, mas isso aí é marca de expressão, é marca da idade, quer dizer que a pessoa envelheceu, não sei o quê. Vocês vão notar que nem toda pessoa que envelhece tem isto de forma tão marcada. Existem pessoas que envelhecem e não têm linhas descendo da boca. Elas têm linhas em outros lugares. Estas linhas são como que impressões das nossas ações e dos nossos estados interiores que aparecem no nosso rosto. Assim como uma pessoa doente, é evidente que ela está doente por vezes, por causa da postura, por causa de certas coisas que aparecem no rosto dela. É evidente que uma pessoa não dormiu por causa das olheiras. É evidente que uma pessoa bateu a cabeça por causa de um hematoma. Também acontece de determinados estados pelos quais a alma da pessoa está passando aparecerem na sua aparência e, por vezes, até mesmo mexerem na disposição das partes do rosto. Ou deixarem o rosto mais comprido, ou deixarem o rosto mais alongado na horizontal, né? Ou ele fica mais comprido ou mais alongado. Né? Às vezes o rosto pode ficar mais comprido, às vezes mais alongado. É sempre bom ficar com o rosto alongado ou comprido? Depende do conjunto. Tá? Eu vou falar brevemente aqui do conjunto do Scrooge. Esse aqui é o nosso especial de Natal. Por que é o especial de Natal? Porque é uma história que fala muito a respeito de generosidade, a respeito de compartilhar, generosidade, olhar para os outros, né? E lembrar o que é um dos aspectos aos quais se refere o Natal, né? Que é olhar muitas vezes para a necessidade do outro, olhar muitas vezes para aquilo que o outro está precisando, para aquilo que o outro está pedindo, e ser generoso. Assim como Deus foi infinitamente generoso conosco ao se dar para nós e por nós, nascendo num estábulo. Vocês imaginam Deus, literalmente Deus, nascendo num estábulo? Isto em si já é um sacrifício, pela dignidade própria de Deus. Isso é uma tremenda generosidade. Deus nascendo por nós. Deus nasceu por você. Deus nasceu por mim. Deus nasceu por todos nós. Foi por você que ele nasceu, como ser humano. Né? Desculpa, eu ainda estou um pouco adoentado. Então nós vamos ver que no rosto do Ebenezer Scrooge alguns traços que tornam bastante evidentes a vida que ele levou. A maior parte dos traços que eu vou apontar são traços adquiridos e que podem ser modificados. Tá? Para começar, nós temos o tamanho do nariz dele. É uma coisa bastante evidente. Tá? Um dos traços mais evidentes do rosto do Scrooge é o tamanho do nariz dele. É um nariz grande. O que é interessante é que não é necessariamente um nariz comprido. Como não é um nariz comprido, professor? Olha o tamanho desse nariz.
dá uma olhada na proporção que ocupa o nariz no rosto do Scrooge. Não é tanto. Se você dividir o rosto do Scrooge em 3 partes, você vai ver que a parte que o nariz ocupa não é tão grande assim. Interessante isso, né? É um nariz grande, mas não é comprido. Ele é grande no espaço próprio que ele ocupa. Isso quer dizer que o aspecto do bem material, de tipo mais material possível, ou seja, ele não lida com ideias, ele não ganha dinheiro com ideias, ele não ganha dinheiro com conceitos, ele não ganha dinheiro só com especulação, ele não ganha dinheiro só com palavras, ele ganha dinheiro com coisas, né, com coisas físicas. Então esse nariz dele aponta para eu sou rico, ou se eu não sou rico, eu breve serei, porque com um nariz desse ele breve será rico, né? Com coisas materiais, com coisas físicas. Note também que em nenhum momento a gente consegue ver as narinas dele. Não tem narina. É impressionante. Ele só tem esse triângulo que aponta para baixo, não tem narina. Não é interessante isso? Aqui, né, nesse desenho, até parece narina, mas é muito pouco. Isto aqui nos mostra um descompasso entre o que entra e o que sai. Um nariz deste tamanho, no espaço que ocupa, da forma como ele está disposto, e com as narinas nem um pouco aparentes, é uma pessoa muito avarenta. Assim, ó, ele é a avareza em pessoa. Bom, podem ter outros traços no rosto que amenizem isso? Pode. Se ele tivesse outros traços que amenizassem isso, talvez ele tivesse uma disposição para a avareza, mas no final das contas ele compensasse isso em outras áreas. No entanto, não é o que acontece. Tá? Quando nós temos uma pessoa pouco disposta a dar, muito disposta a acumular, e que também tem pensamentos péssimos em relação à índole de outras pessoas, ou seja, na dúvida todo mundo é mau. Na dúvida todo mundo é como ele, né? Ou pior que ele. Aqui é uma pessoa que justifica suas ações, por piores que sejam. Da seguinte forma, muito simples. Se eu não fizer, vai ter gente que vai fazer pior. Então é melhor eu fazer deste jeito aqui, para que pelo menos eu me beneficie. Porque se eu não fizer, outra pessoa vai fazer. Né? E no final das contas, eu sou melhor do que os outros. Porque os outros, eles não são tão ambiciosos quanto eu, né? Eles são mais mesquinhos do que eu. Né? Então, então o que nós temos aqui? Nós temos esse conjunto bastante marcado, representado pelo nariz e representado pela boca. Esse conjunto nariz e boca versa especialmente a respeito da relação com o bem material e a relação da disposição com as outras pessoas. Outra coisa bem interessante é que a maneira como os lábios dele aparecem nos permite ver que ele em si ele não tem muitas vontades. É uma pessoa com pouca vontade, né? Poucos desejos. É uma pessoa muito frugal. O rosto dele aponta para uma pessoa frugal. Ou seja, é uma pessoa que não quer muitas coisas. Uma pessoa que quer poucas coisas. Certo? Sendo uma pessoa que quer poucas coisas para si, mas que quer acumular, o que a gente tem? A gente tem realmente uma pessoa avarenta. Uma pessoa mão de vaca, como a gente diz. Ela só quer segurar, ela não quer gastar. Aqui é um sovina. É um avarento sovina e não quer coisa alguma. Assim, gente. Antes de eu continuar, eu quero dar alguns recados para vocês. Tá? Aqui é uma boa hora para dar recados. Primeiro recado. Hoje é o último dia para vocês adquirirem a Masterclass sobre o Ano do Dragão no preço em que se encontra.
vai aumentar. Hoje é o último dia do preço promocional de Natal da Masterclass sobre o Ano do Dragão. É muito importante que vocês lembrem disso. Quem ainda não adquiriu, por favor, né? Não quer ter que arcar com um custo bem maior e deseja se preparar para 2024, agora é um bom dia. Agora é um bom dia porque é literalmente o último dia. E a respeito de a interação aqui com o nosso momento de fisionomia, vocês podem fazer perguntas lá na publicação do Instagram, lá no feed. Tá? Dá tempo ainda. Vocês podem fazer pergunta lá no feed da postagem sobre o especial de Natal. Façam suas perguntas lá, por favor. Tá? Porque aqui é a transmissão do canal, então não tem como fazer isso aqui. Tá? Então façam uma pergunta lá no Instagram. Né? Dá uma colaborada aí, que é o algoritmo, né? Ele gosta de interação. Então vocês curtam lá a publicação e façam as perguntas lá, por favor. Dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Bien. Seguindo aqui a nossa análise de fisionomia. A gente tem aqui na imagem do rosto do Scrooge, aqui no perfil a gente vê com clareza, no perfil do desenho. Depois eu vou pegar o perfil da imagem da animação. Olha que coisa interessante. O rosto dele é chupado para dentro. Parece que ele é puxado. Parece que o rosto é puxado. Mas tem tanta variação assim na maneira como aparece o rosto da pessoa de perfil? Tem bastante variação e significa muito. Tá? No conjunto do Scrooge, o que isto acaba significando? Porque lembrem-se, um traço isolado não é suficiente para fazer um juízo total. Nós temos que ver a relação com todos os traços. Mas este nariz, esta boca, e também, mais tarde eu vou falar sobre o queixo, tá? E o queixo, e mais essa parte do rosto retraído, aponta para uma pessoa que antes se esconde, que antes acaba não se mostrando, que evita as outras pessoas, que não quer saber das outras pessoas, que ergue barreiras entre ele e outras pessoas. Porque, no fundo, aqui eu vou falar uma coisa que parece um psicologismo barato, mas nesse caso aqui é verdade. Ele tem um tremendo medo de se machucar. Essa é a verdade. Ele tem um grande medo de se machucar. É claro que o rosto do Scrooge acaba apontando para uma pessoa que já esqueceu deste medo faz muito tempo e se tornou ele mesmo uma pessoa de tal forma que pensa antes o pior dos outros e passou tanto tempo querendo, usando uma expressão que muito coach hoje em dia adora usar, uma pessoa que passou tanto tempo assim, cuidando de si, né? Um autocuidado. Eu preciso tanto cuidar de mim, se ninguém cuidar de mim, ninguém cuida, né? Ele passou tanto tempo com essa disposição de autocuidado que ele entrou na conclusão de que cada um tem que cuidar de si mesmo. Né? A primeira pessoa que tem que cuidar de você, é você mesmo. Ou seja, né, cada um por si. Essa é a conclusão, cada um por si. Você se vira. Você entende? Você se vire, meu cara. Se vira nos 30. Cuida da tua vida, ninguém vai cuidar da tua vida. Né? Bem-vindo ao mundo real e outras expressões desse tipo. Que querem te vender maturidade, quando na verdade isso aí é puro e simples egoísmo. Puro e simples egoísmo, destrói a tua personalidade. Como a gente vê no próprio rosto do Scrooge. Ou seja, é alguém que ativamente age de forma egoísta e que não se importa com os efeitos do que ele faz ou do que ele fala para as outras pessoas e justifica isso para si mesmo com um discurso de que cada qual é responsável pela sua vida. Se a pessoa está desagradada, ela que se expresse, ela que diga, ela que fale. E talvez eu vá considerar que não é minha responsabilidade como o outro se sente.
É minha responsabilidade como eu estou me sentindo. É uma pataquada. Isso aí é a coisa mais imbecil que eu já ouvi. Né? Uma das coisas mais imbecis que eu já ouvi. Eu sou responsável pelo que eu sinto. Com certeza, você é responsável pelo que você sente. Né? Como se você decidisse simplesmente, bom, hoje eu vou ficar zangado. Né? Enfim. Então a gente tem esse conjunto entre boca e nariz, o olho mais retraído, o rosto retraído. Né? Ele já aponta para uma pessoa que evita os outros. E a gente tem a questão do queixo. Nós temos um queixo aqui comprido e que em determinados desenhos parece até que vai encontrar o nariz. Olha que interessante. Um rosto que vai encontrar o nariz. Né? Um queixo que quer encontrar o nariz. Ou seja, um queixo que é proeminente, grande, um nariz que tenta encontrar o queixo. Ou seja, é uma pessoa cuja disposição em relação aos bens vai de encontro, né, aos seus desejos. Então, alguém que deseja ter muitos bens e que tem uma disposição natural em adquiri-los. Ou seja, é naturalmente uma pessoa voltada para adquirir muita riqueza para si. É para si. Não é alguém que quer produzir riqueza. É alguém que quer, né, pegar riqueza. Quer acumular riqueza. Aqui a gente não tem um produtor de riqueza. Aqui a gente tem alguém que acumula riqueza. Para si. Não é alguém que beneficia os outros com riqueza. Aqui chegou várias notificações de perguntas. Olha que legal. Isso é bom. O pessoal respondeu logo. Vamos dar uma olhada no que vocês estão perguntando aqui. Professor, tatuagem possui apenas impactos negativos ou depende do significado, local? Olha, o que acontece? Tatuagem em geral, a gente pode tratar mais ou menos como. E aí vocês vão achar isso horrível, tá? Mas é mesmo. São pontos de bloqueio do Ki. Tem o mesmo efeito de verrugas e pintas. Mesmo efeito de verrugas e pintas. E tem gente que se enche de tatuagem. O que você está fazendo é obstruindo os canais de passagem do Ki. Existem alguns canais, sobretudo no rosto, que pode até ser interessante você bloquear. Eu sei que eu já ouvi falar de pessoas que, por causa de análises de Mianchan, chegaram a tatuar pintas. Chegaram a tatuar pintas. Mas são em locais tão circunscritos e tão específicos que, assim, não é a maior parte. A maior parte do corpo, do rosto, não é para você tapar. Não é para você preencher com algum pigmento. Então é problemático. É problemático. Quanto ao que você coloca ali, aí é outra história. Né? Não é tão relevante o que você coloca, mas onde. Pelo menos dentro da fisionomia chinesa. Né? Então depende muito de onde você coloca. Eu diria que a maior parte do corpo, e sobretudo do rosto, não é bom que esteja preenchido por uma tatuagem ou pinta. Tá? Então, assim, encare, em geral, não é bom. Em geral, é complicado. É bem ruim. Vamos continuar aqui. Mudanças na postura, tom de voz, fala afetam tão drasticamente quanto traumas ou ações repentinas? Sim. Sim, sim, sim. Você mudar o seu tom de voz, você mudar a sua postura de forma deliberada, por tempo suficiente, vai afetando a sua forma de pensar, as suas reações imediatas e, inclusive, coisas que aconteçam com você. Sim, a gente está falando do Ming-Te. Ming-Te é o que a gente chama de destino terrestre. Destino terrestre ele é mutável de acordo com as nossas escolhas, ações e assim por diante. Quando a gente fala de destino celeste, nós estamos falando de coisas que já são determinadas pelo céu. Né? Mas tem coisas que são uma interação entre o que você faz e as determinações do céu. Né? Então é a margem que você tem não diria de controle sobre a sua vida, mas a margem que você tem para poder ter alguma manobra no que acontece na sua vida, em como você funciona, como as coisas vão acontecer para você. Né? Seria mais ou menos isso.
O que redemoinhos no cabelo podem significar? Redemoinhos no cabelo são pontos de onde o Qi sai com mais força. Tá? Então, o redemoinho, no geral, não é interessante que você machuque aquela área, que você mexa demais naquela área. O mais intacto que você puder deixar o redemoinho, melhor. Então não posso cortar o cabelo ali? Não foi o que eu disse. É uma área que você precisa cuidar com mais cuidado, porque ali a gente tem um ponto em que o Qi ele é distribuído para o resto do corpo. O pilar do dia é o que mais influencia a aparência? Mais ou menos. Em geral, todos os pilares influenciam a sua aparência, mas o pilar do dia ele tem uma prevalência por causa do elemento do mestre do dia. Ele tem uma prevalência por causa disso. Vamos ver, tem várias perguntas aqui. Depois de mudar o comportamento, quanto tempo leva até mudar o rosto? Depende. Depende da idade, né? A gente vê isso mais fortemente em jovens. Então, o jovem muda de rosto muito fácil por causa das ações. Também por causa do próprio amadurecimento natural do corpo. Mas depende muito do grau de profundidade na transformação da alma. Se são coisas superficiais, pode levar alguns meses até começar a ser percebido. Mas mudanças muito profundas, elas são percebidas ao cabo de um mês, poucas semanas. Né? Existem transformações bastante drásticas que já se nota assim, ao cabo de um mês, 2 meses. Às vezes parece outra pessoa. Não é reconhecida por causa dessas transformações extremamente profundas. Então, varia. Varia de um mês, quando é muito profundo, até meio ano, quando a coisa é um pouco mais rasa. Né? Como se dá as mudanças na fisionomia? Por exemplo, na medida que se pena para superar um vício, será o mesmo tempo que demorará para ocorrer mudanças? Não. Muitas vezes a mudança no rosto aparece antes de você conseguir de fato vencer aquele determinado vício. Né? Pode acontecer isso aí. Muitas vezes pode ser que você consiga vencer o comportamento e de forma mais tardia aquilo vai aparecendo no rosto. Depende do quão profundamente essa modificação ocorreu na sua alma. Modificações muito profundas na alma aparecem logo. O rosto é uma imagem. O rosto é um espelho do estado da sua alma. Então, basicamente isso. O rosto é um espelho do estado da sua alma. Tá? Existem pontos da sua alma que não tem como mudar. Tá? Que são assim. Ou seja, você nasceu daquele jeito. Isso tem uma relação muito íntima com o destino celeste da pessoa. Né? Existem pontos que definem a pessoa assim como ela é. Mas a maior parte dos pontos são mutáveis, eles conseguem ser modificados. É claro que uma pessoa mais velha é mais difícil de fazer essas mudanças, porque existem alguns comportamentos que se tornaram tão definidores da pessoa como ela é, que eles não vão mudar, e se eles mudarem, podem trazer um sério risco para a própria vida da pessoa. Né? Ela pode acabar sofrendo doenças, ela pode ter maus súbitos por causa disso. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Tá chegando muita pergunta. Olha que interessante, vocês estão fazendo pergunta a rodo. O senhor vai preparar algum curso sobre o tema? Sim, já está em andamento, inclusive. Vou responder mais uma perguntinha só. Tá bem interessante, vocês estão fazendo perguntas muito boas aqui. Vou até parar de fazer a transmissão da imagem. É uma coisa bem breve aqui, né? Vou responder a última pergunta aqui. Espero que vocês curtam a resposta que eu vou dar. Vamos ver qual é a pergunta que eu vou escolher aqui, porque chegou muita pergunta em pouco tempo. Aqui. Bartel, tem um sinal de nascença entre as sobrancelhas. Pode ser um ponto de bloqueio? Depende de onde está. Tá? Entre as sobrancelhas bem no meio, entre as sobrancelhas aqui em cima, entre as sobrancelhas aqui embaixo, depende. Tá? Vai variar bastante a posição. Pode ser um ponto de bloqueio? Olha,
é um ponto de bloqueio, sim. O ideal seria retirá-lo? O ideal seria retirá-lo. Tá? Porque, assim, em qualquer um dos pontos possíveis em que essa pinta esteja, não vai ser bom. Tá? Vou até dar uma palhinha. Tá? Uma pinta que você tenha aqui. Isso aqui marca muitas dificuldades na sua vida. Tá? Marca dificuldades. É uma pessoa que passa por vários momentos de provação, que passa por muitos momentos em que, embora ela acabe prevalecendo no final, ela acaba vencendo no final, ela sofre. Ela sofre, ela pena muito, ela rema muito para conseguir vencer aquilo. Né? Então, é uma pessoa que tem uma experiência de ter pouco descanso. Ela não descansa muito. Né? É uma pessoa que leva uma vida bastante desafiadora, muito atribulada, muitas coisas. Né? Ela precisa vencer muitos desafios e com muita frequência. Então, uma pessoa que pode acabar caindo numa espiral assim, de achar que ela sempre tem que ser muito forte, ela sempre tem que ser suficiente, ela sempre tem que vencer, 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 vencer. É bem outra sobrancelha. É o ponto da vida atribulada. É o ponto do gozo da vida. Que é o ponto do gozo da vida que a gente chama. Então, qualquer tipo de obstrução aqui no ponto do gozo da vida é uma pessoa que consegue aproveitar muito pouco daquilo que ela conquista. Logo em seguida, ela vai ter que lidar com outros desafios e outros desafios e outros desafios. É uma pessoa que, em geral, tem uma experiência de que tem pouca margem de descanso na vida. Mas, enfim, gente, era isso. Né? Nosso pequeno especial de Natal aqui do nosso canal de Fisionomia Chinesa, inaugurado com esse nosso momento. Vai ficar gravado isso aqui, mas agora eu não vou disponibilizar a gravação. Tá? Quem assistiu ao vivo assistiu, bastante gente assistindo. Né? Agradeço muito pela presença de vocês em pleno dia 24, domingo, vocês aqui assistindo uma live de Fisionomia. Agradeço muito, muito mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E Deus abençoe muito vocês. Né? Deus abençoe imensamente. Que vocês tenham um abençoado e feliz Natal. Certo, gente? Então, beijo no coração. Fiquem com Deus.